Ok, pessoal, vamos lá então. Nós estamos aqui com o nosso R, eu já estou com o meu script aqui aberto. Vocês terão acesso, tá? Aí na descrição do vídeo, tem um link para uma pasta no Drive, e essa pasta, lá dentro tem o banco de dados que eu vou usar na aula de hoje, e também tem esse script aqui, vai ter esse script aqui, ó, script RStudio 004, que é do nosso tutorial no quarto tutorial. Esse script vai estar lá na pastinha também, então você vai poder abrir seu RStudio, pegar o mesmo script, me acompanhar, pausar, assistir até o final, voltar e com o mesmo banco de dados para ver se dá certinho aí contigo também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é definir o nosso diretório de trabalho. Como é que funciona isso aqui? O diretório de trabalho no RStudio, ele é automaticamente definido na pasta Documents, tá? Então, se você estiver usando o Windows, lá naquela pasta que fica dentro do seu usuário, Documents, é a pasta onde vai ficar automaticamente aí o diretório de trabalho padrão do RStudio quando você instala. Você deve mudar essa pasta, porque imagina que hoje você está analisando dados da pesquisa A, e semana que vem você vai analisar dados da pesquisa B. Então, não é legal, não fica bacana, pode te bagunçar um pouco aí se você jogar gráficos de uma análise dentro da pasta do outro. Então, essa facilidade, esse comando que a gente vai executar agora, ele vai definir para você, olha, estamos trabalhando aqui com essa pesquisa nesta pasta. Então, quando você define um diretório de trabalho, o banco de dados que está ali facilita a importação e mais ainda, se você gerar um gráfico e quiser salvar esse gráfico, ele automaticamente já é salvo dentro dessa pasta de trabalho. Esse passo não é obrigatório, tá? Estou só ensinando aqui um fluxo de otimização de trabalho. Você pode fazer a importação sem definir um diretório de trabalho, ok? Então, só para deixar claro isso aí. Então, vamos lá. O comando para definir um diretório de trabalho é setwd. Olha, o RStudio, ele é maravilhoso porque eu digitei ali já algumas letrinhas, ele já me traz qual é o comando. Então, setwd é a função de um pacote chamado Base. É o pacote que já vem instalado no RStudio, né? Então, você não precisa instalar esse pacote. Instalou o RStudio, ele já está lá. Instalou o R, ele já está lá. Então, clico aqui, ok, está ali, ó. Essa é a minha função. E aí eu tenho que colocar um caminho, e todos os caminhos para diretórios do nosso sistema operacional tem que estar entre aspas. E aqui, então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, este é o meu caminho, tá? Aqui é o caminho onde está o meu banco de dados. Bom, você pode perceber que talvez ele esteja um pouco diferente do seu aí, de quem trabalha com Windows, porque eu estou usando aqui o sistema operacional Linux, tá bem? Então, aqui no Linux é desse jeitinho aqui. Qual é a diferença no Windows? É que aqui na frente você vai ter um C2 pontos, barra, users, só isso. É que aparece um diretório aqui, só. Mas o caminho, a ideia aí é a mesma. Então, esse é a minha função para dizer, este é o meu diretório de trabalho. Vou dar aqui então um Ctrl Enter, beleza? Ele executou aqui no console. E agora, tá vendo essa engrenagenzinha aqui? Essa engrenagenzinha, se eu clicar nela, você vai ter a opção aqui, ó, Go to Working Directory, ou seja, vá para o meu diretório de trabalho. Se eu clicar aqui, agora sim, ó, na minha aba Files, o que eu estou vendo é o meu diretório de trabalho. Então aqui está o meu banco de dados, ó. O banco de dados que nós vamos usar no nosso tutorial de hoje é o banco de dados ch.xlsx, é um arquivo do Excel de um banco de dados do CH, tá bem? Então esse é o banco, esse mesmo banco vai estar na pastinha do Drive que eu falei para você, tá? Então pega lá, faz download e executa os testes aqui, os passos junto comigo, tá bom? Então muito bem, então tá aqui meu banco de dados, agora eu tenho que trazer ele, importá-lo para dentro do meu AppInfo. Então o que eu posso fazer? Aqui embaixo, ó, tô organizando meu script, então aqui eu vou colocar então a minha importação do banco de dados. Eu devo, na verdade, atribuir um nome para esse banco de dados. Então eu posso chamar de dados, ok? E usar aquele sinal de atribuição que a gente viu em tutoriais passados.
você pode dar o nome que quiser aqui, mas esse nome, o ideal é que seja um nome curto, tá bem? Para que facilite depois no seu dia a dia e no trabalho. Então, se você colocar banco de dados CH Brasil, olha só, depois você vai ter que digitar tudo isso quando quiser rodar uma análise. Isso não é recomendado. Então, tem gente que usa só dados, eu ainda prefiro o menor, DF. E nós vamos padronizar daqui para frente, vamos chamar sempre de DF. DF é a abreviação de Data Frame, tá bem? Um banco de dados. E é curtinho e é bom, porque a gente trabalha aí de forma mais tranquila. Agora, eu quero importar esse meu arquivo que está aqui. Vamos lá, então? Eu vou usar uma função chamada readxl. Olha só, ela está aqui, ó, readxl. Isso aqui, ó, que você está vendo, readxl, e aí abriu dois pontos, o que está à esquerda desses dois pontos é o nome do pacote. E aí agora, dentro desse pacote, eu vou chamar uma função chamada readxlsx. O que eu estou fazendo aqui? Eu chamei um pacote para dentro deste pacote chamar uma função dele. Então, o que está em amarelinho aqui é uma função deste pacotinho aqui. Isso aqui é uma forma diferente de você executar funções sem usar o comando library, ok? Qual seria o contrário disso? O contrário disso, ou uma outra forma, seria eu abrir aqui um library, ler o meu pacote readxl, e aí só usar a função direto. Percebeu? Então aqui eu não preciso fazer o library. O pacote não vai ficar carregado, ele só vai ser chamado para esta função. Como é só isso que eu preciso para fazer a importação, às vezes eu prefiro já deixar ali. Quando eu estava começando, eu gostava de saber de que pacote estava vindo aquela função. Tem alguns momentos isso ajuda. Em outros momentos, fazer o library é a melhor opção, tá bem? E agora aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo, chxlsx. Vamos dar Ctrl Enter. E agora você está vendo aqui, ó, que ele executou. Pronto, terminou a execução. DF é o meu data frame. E ele aparece aqui na aba Environment. Então, Environment, ele importou o banco de dados, está aqui como data frame. Você tem aqui, nesse meu banco de dados, eu tenho 26 mil pacientes, mais de 26 mil pacientes, 9 variáveis. Quero saber um pouco desse banco de dados, quero conhecer um pouquinho dele. Clico aqui em cima do nominho DF e aí ele vai abrir para você aqui, ó, o banco de dados. Então, dentro desse banco de dados, esse banco de dados se chama CH, porque ele vem de um sistema de informação do DataSul chamado Sistema de Internações Hospitalares. E aí, lá dentro desse sistema tem várias variáveis e eu peguei algumas aqui para o nosso exercício. Nós vamos usar esse mesmo banco, tá? Nos próximos tutoriais também. Então, salva ele, guarda ele aí. E aí nós temos aqui, ó, dias de permanência, tempo de permanência, quanto tempo ficou internado, né? Quantos dias ficaram internados os pacientes, o ano que foi internado, se a internação era eletivo de urgência, o diagnóstico daquele paciente. Se você arrastar para o ladinho aqui, vai ter a faixa etária, a evolução, se foi ao óbito ou a alta, que tipo de procedimento ele fez, cirúrgico ou procedimentos clínicos, sexo e se precisou internação em UTI. Esse é o nosso banquinho, um banquinho bem preparado aqui para ser didático, tá bem? Para a gente usar então nas nossas análises. Nós vamos continuar trabalhando com esse banco e vamos explorar e fazer outras coisas. Quero ensinar várias funções do R com este mesmo banco de dados. Tudo bem? Bom, por hoje a nossa aula era como importar e eu vou ficando por aqui e já espero você no nosso próximo vídeo, onde a gente vai continuar analisando, vamos preparar, vamos criar variáveis, gerar análise, produzir gráficos, tá bem? Se você perdeu os vídeos anteriores, aqui na descrição eu vou deixar também o link da playlist, dessa playlist sobre R, para você ir acompanhando os outros vídeos também.
Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.